aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU-Z.
Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z.
Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU-Z.
Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero.
Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech PowerUp GPU Zero.
Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up GPU Zero. Quando o programa estiver aberto, é só vir nessa interrogação, dar um clique e iniciar um teste de render. Deixe esse teste rodando durante uns 20, 30 minutos. Caso dê algum artefato na tela ou alguma imagem diferente do normal, a sua placa pode estar com defeito. Se você vai comprar uma placa de vídeo usada de alguém, faça esse teste. Instale esse programa chamado Tech Power Up